Estamos iniciando mais um programa Autores e Livros. Este programa leva até você, telespectador, aqueles homens e mulheres que dedicam o seu talento, a sua curiosidade, a sua criatividade para escrever livros. Livros de aventuras, livros de reflexão, de entretenimento, livros históricos, enfim. Livros, livros e livros. Livros a mãos cheias. Nós temos o prazer de receber, nesta semana, no nosso Autores e Livros, o autor Christopher Castensmith. Ele nasceu nos Estados Unidos, no Texas, mas vive já há 10 anos aqui no Brasil. E por uma razão muito especial, o que o trouxe para cá foi o amor, foi a paixão. Aqui ele encontrou uma bela companheira, uma bela esposa, Fernanda, e com ela já tem até um menino de 2 anos. O Christopher se dedica a uma literatura que os americanos chamam de fantasia. Fantasia. E também de ficção científica. Eu gostaria que nós iniciássemos a nossa conversa nos falando um pouco sobre lá nos Estados Unidos, a tua vivência na escola e a tua descoberta da literatura. E depois, mais adiante, vamos falar sobre a tua descoberta da história e da cultura brasileira. Tu nasceste na cidade que tem lá o Centro de Controle Espacial, enfim. Exatamente. E quando nasceu, temos um problema, disse o médico. Exatamente. Houston, temos um problema. Houston, temos um problema. A famosa frase da Apollo, né? Isso mesmo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar no programa. É uma grande honra para mim estar aqui hoje. Mas como eu descobri a literatura? Olha, essa é uma pergunta muito ampla, mas eu acho que comecei em casa, né? Porque minha família tinha muito livro em casa, então sempre tinha uma coisa para ler. Os meus pais realmente instigaram a leitura desde o começo. Também, eu me lembro, meu pai sempre me levava para a biblioteca local. Então, tinha uma biblioteca perto de casa. Eu ia lá, era um prato cheio de livros, eu podia pegar todos esses livros e pensei, olha, que maravilha, tanto livro para ler nesse mundo. E eu participava muito cedo em programas de leitura da biblioteca, que davam prêmios. Então, era uma coisa muito engraçada, porque eram, tipo... Normalmente eles queriam ver a criança ler uns 10 livros, alguma coisa, mas até o fim do verão eu estava com 50, 60 livros lidos, tudo marcado, e eles davam prêmios até para as crianças, para realmente incentivar a leitura. Quase ninguém acredita eu vi uma declaração do Bill Gates que o pai dele exigia que ele lesse tantos livros do verão, e ele lia sempre o dobro quase do livro. As pessoas, eu falo nas escolas, ficam assim admiradas. Esta é uma política cultural, é uma prática onde há uma solidariedade com a família, com a biblioteca, com um sistema que estimula as crianças desde jovem a ler. Nós falávamos antes, tu me referias a uma pesquisa que fala sobre uma ligação de causa e efeito entre a quantidade de livros numa casa e o QI que a criança vai ter. Sim, eu li uma pesquisa recentemente, eu não me lembro exatamente qual foi o país, mas que mostrou que o QI da criança realmente é muito ligado à quantidade de livros que a família tem em casa. E eles mostram que até tem que ter certos níveis. Eu acho que de 500 livros para cima não faz mais diferença, mas é maior diferença de QI contra, vamos dizer, uma casa que não tem livros. A diferença era tipo 10 pontos de QI de uma casa que não tem livros para uma casa que tem 500 livros na criança. E eles mostraram que até quem tem 20 livros em casa já faz uma diferença em QI. Entre esse nível já faz um pulo, porque abaixo desse nível, acho que a criança nem sabe que livro existe, até entrar na escola mesmo. Uhum. Essa é uma questão muito importante na formação do indivíduo, no desenvolvimento cognitivo dele, na capacidade de percepção, de conhecer, enfim. Aí está um dado que é pesquisa. Eu brinco que os americanos não ficam em generalidade, eles pesquisam. Contar os livros dentro de casa e avaliar o QI das crianças. Está aí um dado para quem gosta de dados objetivos, né? Mas tu és um profissional, um técnico da área dos games. Isso, tu tiveste já um trabalho muito grande, até aqui eu estou vendo o teu release, que considerado até uma certa loucura
abandonaram essa área, enfim, saíram dos Estados Unidos na atividade para vir para o Brasil. Mas aqui tu desenvolveste o design do game do jogo brasileiro mais vendido no exterior, que é Casamento dos Sonhos. Bom, que a gurizada que está ouvindo já sabe o que é, né? Podíamos falar sobre essa tua característica também e como que isso está ligado à tua forma de estruturar histórias? É uma pergunta interessante, até porque eu trabalhei há 10 anos. Na verdade, 13 anos nessa coisa de tecnologia, de videogame, de software. Eu já trabalhei em 30 títulos publicados internacionalmente. 30 títulos publicados internacionalmente. É uma bibliografia, devia ser para livro. É uma bibliografia. Até eu tenho na internet essa bibliografia de software, de títulos, e faz parte, porque realmente tem uma influência grande em que eu faço hoje. O que acontece é que eu trabalhei não apenas dentro da minha empresa, mas eu trabalhei com outras empresas. Muitas vezes a gente fez o outsourcing, aquela de pegar parte de um jogo que outra empresa estava criando e criar só aquela parte do jogo. Então, eu tive experiência com muitas equipes diferentes, muitos lugares do mundo. Mas essa parte de criar videogame me mostrou maneiras diferentes de contar narrativas. Essa é uma questão da estrutura da narrativa e uma narrativa que se adapta também à percepção contemporânea. Exatamente. Então, eu trabalho muito com essas narrativas, eles chamam de transmídia hoje em dia, e narrativas digitais, e narrativas interativas, e toda essa parte. E eu tenho até o website dos contos, né, dessa série aqui, e pode ver no website, eamb.org. E nesse website tem arte, eu coloco, porque originalmente eu escrevi, nem falamos do conto ainda, mas eu escrevi desse conto para o público norte-americano, porque eu achei interessante expor a cultura brasileira, a história brasileira, que é uma coisa que realmente eu amo de paixão, para o público norte-americano, porque para eles é muito diferente, é uma coisa, muito diferente, uma coisa inédita. Assim, estranha, distante, um pouco exótica, vamos dizer então, assim. Além de lançar o conto, quando o conto foi, vamos dizer, quando eu vendi o direito de publicar o conto nessa revista, é uma revista muito grande, famosa de fantasia nos Estados Unidos, eu decidi também montar o website, porque as pessoas realmente não conhecem essa cultura, essa história. Então, a pessoa lê o conto e fica imersa naquele mundo. E isso que é interessante, mas também a pessoa que quer saber mais, porque o conto só tem... Porque ficção conta o que tem que dizer na ficção. Contar a história, não fica explicando, só fica mostrando o mundo. Fica a narrativa e o mundo que existe ali. Exatamente. Então, as pessoas que querem saber mais, eu pensei, eu vou fazer um website. E eu comecei a escrever sobre todas as coisas nesse mundo. Então, por exemplo, aparece o Boitatá nesse conto. Boitatá. E no website eu tenho o Boitatá. O que é o Boitatá? É uma coisa, folclore brasileiro. Eu escrevo toda uma coisa e às vezes eu trabalho com os meus amigos artistas para criar arte, para entrar nesse site também. Então é uma coisa realmente para a pessoa que interessa muito no conteúdo, pode ir e ver toda essa parte de referências culturais, históricos. Essa é uma integração muito interessante de mídia, justamente, porque aí evita assim o livro ter aquelas várias notas de rodapé, ou referências no final, enfim e tal, que tornam a coisa um pouco maçante, cansativa e acadêmica, não literária. Então realmente essa integração de mídia do livro remete para a página onde tem todas essas explicações. Isso é muito interessante. Esse é um dado concreto e um exemplo perfeito de como é que pode se integrar essas. Eu estudei com escritores que realmente me colocaram no caminho de conta o mínimo possível. Conta a narrativa concisa. A narrativa concisa. Então tem que começar no último momento possível e acabar no momento certo e não contar nenhum detalhe que não seja realmente necessário, que não avança a história em si. Não faça a história avançar. Não. Esta também é uma característica da literatura e do cinema americano também, né? Exatamente. Uma narrativa em que a história avança sempre. Não, um pouco diferente de outras culturas, enfim, em que as narrativas vão, vêm, voltam, mas os personagens levam sempre a história para adiante. Bom, vamos falar então já do livro, que é o que interessa, que foi lançado agora em 2010 aqui em Porto Alegre, foi lançado também, e chama-se O Encontro Fortuito de Gerard Van Roos e Oludara.
ou seja, um europeu, um holandês, com um africano, um escravo africano, trazido para o Brasil para trabalhar, para ser escravizado aqui, enfim. E esse encontro fortuito, eu achei interessante que o título faz questão de dizer que é um encontro fortuito. Aí tem uma sutileza do autor. É um encontro, assim, ele é um encontro fortuito. Cria a partir desse encontro e todas as relações que estabelece, uma extraordinária história de aventuras, onde desfilam por essas páginas assim, personagens em termos míticos, folclore. Tem a Boitatá, tem o Saci Pererê, tem um indígena que estava lá com o Caramuru. Então, eu te pergunto, para tu poderes escrever essa história, tu tiveste que realmente fazer pesquisa histórica, estudar, te envolver com a história e com a cultura brasileira. Isso aqui remete-se lá ao Brasil colonial, isso lá de muito tempo, aí em Salvador, na Bahia, com toda aquela questão de aventureiros, de pessoas que estavam descobrindo um novo mundo e que viam nisso uma perspectiva de aventura. O personagem diz isso, que queria, como era mais possível viver as aventuras dos heróis gregos, teria essa chance de viver essas aventuras aqui. Isso te exigiu, então, estudo, pesquisa? Muita pesquisa, muita pesquisa. Né? Quando eu escrevi esse primeiro conto da série, antes de escrever esse conto, bom, primeiro tem que voltar para trás. Eu tinha lido bastante história. Uma das coisas que me inspirou também foi o livro de Hans Staden, aquele aventureiro alemão que que visitou o Brasil, foi capturado pelo Tupi, ficou lá um tempo era uma tribo Tupinambá, e conta a história dele. Então tem esse choque de cultura. E também outra coisa que me inspirou foi essa ideia dos bandeirantes, esses aventureiros. Quem eram esses bandeirantes, que andavam pelo Brasil caçando índios? Sim, exatamente. E na verdade, claro, tem esse lado negro, vamos dizer, dos bandeirantes, que até aparece nos futuros contos. Até aqui aparece, porque tem o outro, esse meio inimigo dele, o antagonista, que aparece nesse livro, que é o Antônio Dias Caldas, que é o bandeirante mais clássico, que está... Sim, tem a perspectiva de um desbravador, de um aventureiro. Exatamente. Claro, tem essa característica de algum dos bandeirantes, e que fica na história brasileira apenas esse lado negativo de que seriam caçadores de índios, sim, mas tem todo um outro aspecto de desbravar, de avançar. Exatamente. Então, sim, tem que olhar a coragem dessas pessoas de ir da Europa para o Brasil, que, olha, tudo é uma incógnita, uma incerteza. É um grande risco só de fazer a viagem para o novo mundo naquela. Olha quantos náufragos tinha naquela época, muitos. E então eu achei super interessante essa época por causa dessa convergência de culturas, porque tem os índios, tem os europeus, tem os africanos, tem os jesuítas, tem os bandeirantes, tem todas essas culturas diferentes, esses povos também de classes sociais diferentes se encontrando nesse lugar. Então, eu achei muito interessante para escrever ficção. Então, antes de escrever esse conto, claro, eu escrevi muita coisa, eu estava publicando, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também, a minha ficção. Eu tive essa ideia de, vou fazer uma coisa no Brasil, porque, olha, eu vou aproveitar, vou fazer uma coisa, porque eu já conhecia bastante coisa sobre o Brasil e eu pensei, olha, o público não sabe, vamos expor um pouco o Brasil para o mundo, mostrar o que é o folclore brasileiro, mostrar esse período histórico que eu nunca sabia nada dos bandeirantes, de toda essa parte, até me mudar para cá. Assim, é uma coisa totalmente desconhecida nos Estados Unidos, realmente, essa parte da história. Então, eu peguei toda essa parte e comecei a fazer uma pesquisa mais profunda. E, olha, eu li uns 20 livros de cultura e história, para realmente colocar todos os detalhes dentro desse livro. E esse só para o primeiro conto, mas para o primeiro conto. Mas hoje em dia eu tenho uns 200 livros em casa que eu vou colecionando, alguns são muito antigos, que eu tenho que procurar realmente nos sebos, mas eu olho muito na internet. Que um livro leva outro, uma referência aqui. Exatamente. Esta é uma aventura também no meio